Diadema faz aniversário dia 8 de dezembro. Imaculada Conceição, padroeira de Diadema. Mauá, 8 de dezembro. Padroeira da cidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição. As duas datas são datas referenciais e oficiais. Mas Diadema e Mauá têm uma história muito anterior à emancipação política. E hoje nós recebemos o professor Renato Dota, professor universitário, que é membro do Núcleo Memórias do ABC, lá na Universidade de São Caetano do Sul, a nossa USCS, né? Sucessora do IMES, né, em São Caetano. E hoje ele vai falar de Mauá. Por que o Renato vai falar de Mauá como o de aulas falou de Diadema? Porque Renato tem uma participação muito grande em Mauá, não tem? Inclusive o lançamento de uma coleção de livros, junto com o professor William, a quem nós mandamos um grande abraço. Quem mais que participou? Vocês dois, basicamente. Basicamente nós dois, mas teve um pessoal que agora está meio disperso, né? Então teve o Willer Boni, né? Que foi, inclusive, ele nos coordenou. Hoje ele mora no interior também, historiador também, mora no interior de São Paulo. E os estagiários aí, inclusive um deles, gostaria de fazer a menção, o Maurício Tintori Piqueira. Hoje ele é historiador lá em Parapiacaba, concursado. Perfeito, eu conheci quando nós fomos visitar as obras do Monumental do Serrano, o estádio mais antigo do Brasil hoje, que a gente torce para que seja logo inaugurado. As obras caminham, mas vão ficar prontas. E a gente trouxe um dos 4 livros daquela coleção, Participação Política em Mauá, da Emancipação às Conquistas Sociais, 1954-2004, artigos do Dota e artigos do professor William, um livro belíssimo, esgotado, mas vocês podem consultar lá nos centros de memória de Mauá. Da região também. E da região também. Foi para. Tá. Agora, o Ricardo Dota, cadê o caderninho? Renato. Tá aqui, ó. Ah, tá. O Renato, ele fez um roteiro que eu achei bem legal. Renato Dota, meu amigo Renato Dota, que eu queria que você desenvolvesse, né? Vai da Imaculada Conceição, porque o 8 de dezembro, a igreja, até a emancipação. Vamos seguir? Então, olha, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Eu falei, a igreja interferiu, né? Totalmente, né? É um dos núcleos ali, né, da fundação ali da comunidade mauaense, né? Então a gente tem ali no final do século XIX, começo do século XX, aquele povoado ainda muito escasso, né? Poucas casas ali naquela região, mas naquele momento, como a gente sabe, né, população muito católica, a religião católica é quase 100% da população brasileira naquele momento, né? E então tem a figura da Dona Mariquinha, né, que é a Dona Maria Queiroz Pedroso, né? Ela é uma das responsáveis ali por erguer, né? Juntou ali alguns moradores antigos para erguer a capela, a primeira capela da Imaculada Conceição, que é uma santa de grande devoção popular, né? E como, por exemplo, em Diadema também, né? Eu não conheço muito a história de Diadema, mas imagino que tem alguma semelhança, né? O Diaulas pode eventualmente falar sobre isso num determinado momento. Mas enfim, e ela se torna, a Capela da Imaculada Conceição, ela se torna o principal polo religioso ali daquele povoado que ainda é parte ali do município de São Bernardo, né? Aquele do grande município de São Bernardo ainda, todo o ABC, né? Fazia parte daquele município. E Pilar, que na época se chamava Pilar, não era Mauá ainda, era apenas um povoado distante ali, que tinha lá uma estaçãozinha, né? E nem era o principal templo religioso. O principal templo religioso era a Capela de Santa Cruz, que não existe mais hoje. Ela foi, né, que foi o primeiro templo religioso ali, que hoje é o Viaduto da Saudade, né? Foi demolido ali logo no começo, logo depois da emancipação foi demolido, inclusive foi muito sentido pela comunidade na época, mas aquela capela, ela evoluiu e se tornou a matriz que é hoje, o mesmo local. Aquela propriedade, inclusive, aquela região onde hoje é o bairro da Matriz, era a propriedade da família Queiroz Pedroso, que tem a avenida que corta ali. Enfim, então a Matriz então a Matriz, ela se torna o principal polo religioso ali daquela comunidade, e ela vai ser inaugurada aí já no momento em que Mauá se torna um município na metade da década de 50. Junto com Ribeirão Pires, né? Coincidentemente. Exatamente. Dois plebiscitos. Né? Isso. Foram assim, acho que o São Caetano houve um plebiscito, foi o primeiro, depois Mauá e Ribeirão Pires. São Caetano emancipa
Santo André, né? E de Santo André, isso Era mesmo. distrito de São Bernardo, depois, e Mauá e Ribeirão De Santo André também. De Santo André também. É uma sequência assim, de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. Então, as leis quinquenais. Isso, exatamente. São Caetano em 48, Mauá e Ribeirão em 53, Diadema em 58, Rio Grande em 63. A gente poderia dizer, Renato, que Mauá e Ribeirão Pires são filhos de Santo André, netos de São Bernardo e bisnetos de São Paulo? Acho que sim. Acho que é bem interessante. Acho que é bem legal. Mas olha o roteiro do professor, né? Eu acho isso legal. Uhum. Aquela igreja, aquela fachada de pedra é linda, né? Fantástica. A matriz Sim. É muito linda, é a referência diferente, né? Sim. Aí você cita aqui no segundo item, Casa Bandeirista. Uhum. Bandeirista lembra bandeirante, não é? Exato, exatamente. É o nosso museu. É o Museu Barão de Mauá, exatamente, né? Então... Parece que o Irineu Evangelista de Souza nunca morou lá. Nunca morou lá. Mas ficou como sendo a casa do Barão de Mauá. Isso, porque, quer dizer, naqueles inícios de Mauá, em que havia a população muito escassa, quer dizer, e poucas referências, quer dizer, quem é que vai saber? Quer dizer, havia uma memória de que havia alguma coisa referente ao Barão lá. E o que havia referente ao Barão naquela região? O Barão, ele foi um dos que começou, que idealizaram a ideia da ferrovia cortar, quer dizer, aquela ferrovia que viria do litoral, ou melhor, do interior, cruzando a capital, descendo até o litoral, para trazer o café e exportar. Né? E a região do ABC está no meio do caminho. Né? E como todo capitalista, especulava, comprava tudo mais. Com a passagem da ferrovia, valorizaria aquelas terras. Então, uma parte daquela região ali, o barão comprou sob forma de propriedade. Para quê? Para valorizar. Né? Então, ali entre o município, o que hoje é o município de Mauá e uma parte de Santo André, aquela parte o barão comprou. Né? Ele comprou aqueles terrenos e tal, e não ficou muito tempo com aquilo, e até onde se sabe, ele nunca visitou aqui, porque nem ele veio comprar aqui, veio um procurador, exatamente, uma pessoa representando ele para fazer essa compra, como ele fazia em vários outros lugares. Né? E depois, quando ele fale, né, como é conhecido, né, a história dele que ele fale, tudo isso vai a leilão alguns anos depois. Né? Inclusive, ele não tem nenhuma ação, depois de alguns anos, ele perde todas as ações em relação à ferrovia, fica tudo para os ingleses, né? Fica tudo para São Paulo Railway, né? Mas a memória do barão, quer dizer, o barão que era uma pessoa importante, famosa, conhecida nacionalmente, né? E internacionalmente, porque ele era dono de negócios no Uruguai, na Argentina, etc., conhecido em Londres, etc. e tal, quer dizer, uma figura, né, famosa. Então, quer dizer, havia alguma coisa do barão ali. E aí, como a casa era a mais antiga, né? Havia poucas casas naquele momento, fazendas, etc. Na memória popular ficou como Casa do Barão, né? E havia uma segunda casa bandeirista aqui na descida da João Ramalho. Então, essa casa não é bandeirista. Não é bandeirista. Ela é uma casa provavelmente, certamente de fazenda, provavelmente do século XIX, posterior. Isso, da Fazenda Oratório. Ela é posterior, né? E aí sim, ela ficava na propriedade que era do Barão de Mauá, né? Mas se sabe pouco sobre a construção dessa casa, né? Mas certamente do século XIX, infelizmente demolida quando da ampliação ali da Avenida Capitão João. Ali, felizmente, né? o prédio do museu está preservado. Felizmente o prédio do museu. Aqueles problemas todos. Sim, né, sim. De uma forma geral, a arquitetura histórica nossa não é tratada como se deveria, mas está lá, está em pé. Exatamente. E eu queria ressaltar aqui... E você trabalhou lá? Trabalhei lá, com todo orgulho, com muito orgulho, né? E queria ressaltar aqui que é uma das construções mais antigas do ABC, a casa mais antiga da região do ABC, né? E só não é a construção mais antiga, porque a construção mais antiga é a Capela de São Sebastião, lá de Rio Grande da Serra, né? Que ela é de meados do século XVII. Né? Foi restaurada, mas está lá no mesmo espaço. Isso. Também uma luta da doutora Gisela. Exato, né? exato. E preservou, fizeram uma igreja ao lado, sim, mas não foi sim. preciso derrubar aquela. Não, felizmente não. Tá lá. Aí tem na história de Mauá, o de Aulas contou na história de Diadema, Piraporinha, continua Piraporinha. Eldorado, continua Eldorado. Sim. Taboão, continua Taboão. Vila Conceição era um nome genérico.
aí surge Diadema. Agora, nós tínhamos outro nome em Mauá, Pilar. Uhum. Tem a ver com a Capela do Pilar Velho? Totalmente, né? Totalmente com a capela, né? É que Tanto assim... que Pilar era Pilar Novo aqui, né? Isso, exatamente. Então você tinha a capela que foi erguida no início do século XVIII, né? E aí, quer dizer, por conta da peregrinação até essa capela, você teve aqueles caminhos, né, diversos, e se chamou aquele de Caminho do Pilar, que é o nome que ficou marcado aqui na região do ABC, o Caminho do Pilar. E o Caminho do Pilar, você tinha vários caminhos, né? Mas assim, o caminho principal que ia até aquela região é que hoje, em parte, é a Avenida Barão de Mauá, que vai beirando o Tamanduateí, que é um caminho natural, você vai seguindo o rio, né? É uma maneira fácil de você se guiar. Então ali era o Caminho do Pilar, né? Então você passava onde hoje é o centro, né, de Mauá. Então, quando foi inaugurada, toda aquela região então se tornou região do Pilar. Pilar Velho, Ribeirão Pires, Pilar Novo, onde foi inaugurada a estação do Pilar, né, 1883. Cuja data nós estamos mostrando agora, Renato, o brasão e a bandeira de Mauá. Tem duas datas lá, não é? Sim, Uma exato. data está certa, outra está quase certa. Isso, Qual exatamente. Qual que está quase certa? Então, a data que está quase certa é a data que é atribuída à inauguração, né, da estação, né, que lá está, 1º de abril de 1883. Só que é aquelas coisas da história, né, ou da pesquisa histórica, que, como tudo do ser humano, também tem as suas falhas eventualmente, né? Então, quem que achou essa data, e a gente não sabe exatamente aonde achou? O Vanderlei dos Santos, grande pesquisador aqui da região, pioneiro, né? Autor aí do História do ABC, né? Do Grande ABC. Ele, naquele livro dele, que é um monumento da história da região do ABC, que é o Mauá Ano 20, ele que cravou essa data, foi 1º de abril de 1883. Só que essa data, ela não está nos registros, né? Então, na imprensa da época, qual que é a data que está registrada? 23 de abril de 1883. Essa é a data da... Quer dizer, houve uma solenidade, uma festa nesse dia. Né? Houve, exatamente, a inauguração. A importância do jornal, quer dizer, o jornal erra muito, né? E a gente tem que reconhecer isso. Uhum. Mas a inauguração de alguma coisa é feita naquele dia, não tem como, né? Sim, vai exato. sair no dia seguinte ou na semana seguinte, naquela data. Então, se tivesse que mudar a bandeira, mudaria para... 23 de abril de 1883. Essa foi a data da inauguração da estação do Pilar. Tudo Pilar. Aí vai mudar para... Vão homenagear o Irineu Evangelista de Souza, dando o nome de Mauá. Uhum. Quando é que isso ocorre? Está certo as datas? Parece que é uma segunda revelação que você faz. Isso, então, porque em 1883 o Barão está vivo, mas ele tá em baixa, ele está falido, né? Então a Ferrovia dos Ingleses não querem nem saber do Barão de Mauá, né? Então ele morre em 1889, né? Pouco antes da proclamação da República, né? E esse nome E o povoado vai crescendo, né? O povoado do Pilar, principalmente por conta da estação, né? A estação se torna um polo de desenvolvimento. O nome Mauá, ele só vai surgir em 1927, né? O Vanderlei, no seu trabalho pioneiro, ele coloca 1926, né? E não coloca uma data, né? Mas aí, através das pesquisas, novamente o jornal, olha a importância do jornal, tá lá também no Correio Paulistano, que era um jornal dos principais do estado, né, do país, né, que era o órgão oficial do Partido Republicano Paulista, que governava o estado. Correio Paulistano, exatamente, Correio Paulistano. Então, lá no Correio Paulistano, está lá o anúncio oficial, né, que no dia 4 de junho de 1927, o nome da estação é mudado de Pilar para Mauá. E eu tenho uma hipótese, viu, Ademir, por que é mudada nesse momento? Porque nesse ano, 1927, um ano antes, é lançada a primeira biografia, assim, de peso mesmo, do Barão de Mauá, escrita pelo Alberto de Faria, que era um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, pai do Otávio de Faria, que foi outro também acadêmico da ABL também, né? E esse livro recupera a imagem do Barão, que estava em baixa. Na década de 20, a figura do Barão, ela assim, nesse momento que o país está desenvolvendo bastante, né, o capitalismo está pujante e tal, você tem esse momento dos capitães da indústria, né, o Barão, o Conde Matarazzo era o homem mais rico do país, né, inclusive com negócios aqui na região do ABC também, né, resgata essa figura, o Crespi também, São Paulo, resgata essa figura desse capitalista lá, pioneiro lá atrás, que olha, nós tivemos outros, inclusive brasileiros, esses aí são italianos, então nós tivemos um brasileiro lá, que foi um cara que enfrentou uma série de dificuldades,
E o Alberto Faria fez essa biografia, foi um sucesso na época, e nos próprios jornais você tem uma discussão, tipo, não há homenagens em relação ao Barão, o que tem de homenagem? Então havia poucas homenagens ao Barão de Mauá naquele momento. Uma das homenagens é essa pequena estação, na época pequena mesmo, né, que era a Estação do Pilar, resolveram mudar o nome para Mauá, nesse momento aí. Tá certo. 1927 é uma data até redonda, né? Nós estamos em 2022, mais 5 95 anos, né, na mudança. Isso. Legal. Mais uma data para as efemérides da Coluna Memória. Isso, 4 de junho, anote aí. 4 de junho. Está aqui, já está as anotações do professor Renato. Por enquanto era um bairro. Quando é criado o distrito já de Mauá. Isso aí já na década de 30, né? Então você tem um desenvolvimento, né? Você tem... Basicamente em função da indústria ceramista? Exato. Mas não só, né? Então você tem o que ajuda a desenvolver o polo. O ABC, enquanto área urbana, o Ademir, ele nasce a partir da ferrovia, né? Quer dizer, o desenvolvimento... A própria cidade de São Paulo, né? Ela se desenvolve até a ferrovia, você era um pequeno povoado, 20 mil, 30 mil habitantes, né? Outras cidades no Brasil eram muito maiores do que São Paulo, Salvador, Recife, né? Rio de Janeiro, que era a maior capital, né? Mas assim, o São Paulo se desenvolve com a ferrovia, com a SPR. E o ABC é a mesma coisa, ele é uma continuidade, né? Com a abertura da estação, você sabe, né, que primeiro quando abre a SPR, abre a estação lá da Luz, e aqui na região do ABC, a estação São Bernardo, a atual estação Santo André, e Paranapiacaba, né, que na época chamava Alto da Serra. Depois vão abrindo as outras. Até Rio Grande da Serra, né? E Rio Grande, isso. Rio Grande também é por conta ali da exploração das pedras. Eu aprendi com o Roberto, que está pesquisando Rio Grande da Serra, que a última estação com aquela passarela metal é lá em Rio Grande, que também vai desaparecer com a construção de uma nova estação. Acho que desaparecer não, porque ela está tombada, né? A estação. Quer dizer, vai construir uma nova um pouquinho para frente, isso, mas lá vai manter. Vai ser preservada, exatamente. Roberto luta para que realmente o tombamento seja preservado. Porque hoje em dia estavam tombadas aquelas capelas lá do Sertãozinho, não eram? Não, a lá do Sertãozinho não chegou a ser tombada. Houve estudos, mas ela não foi tombada, infelizmente. Como é o caso da casa do Hans Grundisk. Também não foi. Havia estudo, mas ela acabou também, infelizmente. Tá bom. Mas continuemos, então, o distrito de Mauá. Sim, então esse desenvolvimento com a estação, então o desenvolvimento ele foi cada vez mais pujante, né? Se tornou um polo, quer dizer, você tem comércio, as pessoas se estabelecem, porque se torna um local ali de fácil locomoção, né? A estação ela facilita, né? E você tem escolas, desenvolvimento de escolas, tal, como outras igrejas, né, se desenvolvem também. E então em 34 você já tem um povoado já significativo, com um número significativo de casas, que chega já à altura das dezenas de casas, né, e centenas de moradores já. Então há essa criação do distrito de Mauá, que é aí nesse momento que vai se desenhar o atual mapa da cidade de Mauá, é nesse momento, quer dizer, o traçado é aí que surge, né? E que vai ser confirmado em 53 ali com quase 20 anos quase depois, 20 anos depois. O movimento autonomista. O movimento autonomista de Mauá é devidamente lembrado? É devidamente estudado? Eu acho que não. Eu procurei até na Assembleia Legislativa o processo de emancipação. O Walter Adão Carreiro encontrou o processo de emancipação de Diadema. Certo. Com aquelas fotos maravilhosas que foram feitas. Eu não encontrei de Mauá nem de Ribeirão Pires. O processo, deve ter algum processo. Talvez, assim, certamente deve ter havido, não sei se ele ainda existe, né? Existe, né? Mas eu acho que ele não é devidamente estudado e as fontes, elas são difíceis mesmo, viu, Ademir, né? A luta do pesquisador do ABC, né, Renato? Constante, vida. Exatamente. Quem falava de Mauá com carinho era o saudoso geógrafo Aziz Abi Saber. Sim, é verdade. Ele fez um trabalho lá de Mauá, sobre a geografia de Mauá. Exato, né? Exato. Um dos primeiros trabalhos acadêmicos, talvez o primeiro trabalho acadêmico sobre Mauá, que englobe Mauá, década, acho que 69, esse trabalho dele. Isso. Renato, você é de São Caetano, não é? Eu sou nascido em São Caetano, a família Dota vem de São Caetano. E como é que Mauá entra na sua vida?
Então, sou historiador de formação, né? E teve o concurso para historiador lá, né, em 2002 e acabei entrando lá em 2003, né? Fui chamado pelo concurso e assumi lá, né, em primeiro lugar, vaga única. Que né? coisa boa. Isso, fui trabalhar no museu, depois teve a criação do núcleo de História e Memória, né, que produziu esses livros, foi um trabalho maravilhoso, né, que nós fizemos, que você citou no início. Né? Sim. E depois voltamos para o museu e sempre trabalhando ali com a história da cidade. Né? Fiquei 12 anos lá. 12 anos. Sim. Dá saudades? Dá saudade, sim, com certeza. Que presente, eu perguntei isso pro Diaulas, que presente você daria para Mauá nesse aniversário, nesse 8 de dezembro? Puxa vida, um presente para Mauá? Aí de repente você ganha na loteria, Ah. né? Fica milionário e tal. Antes de viajar para a Europa ou para os Estados Unidos, o que você... Olha, eu vou passar lá em Mauá, vou dar um presente para Mauá. Olha, eu acho que eu gostaria de equipar, pode ser o museu, ou poderia até ser um outro espaço, com um espaço para o pesquisador da história da cidade, que também serviria para o pesquisador da história da região. Quer dizer, um local com estantes, com funcionários, com pessoas ali, assim, bastante equipado, né? Tem um arquivo também lá, o arquivo municipal ali, né? Com toda uma infraestrutura, né? Nós temos uma coleção, a Voz de Mauá, a coleção do jornal Voz de Mauá está lá, né? Então, pronto ali para o pesquisador da cidade, da região, ali naqueles espaços. Pode ser no museu, pode ser no arquivo, pode ser um espaço novo, um centro que o pesquisador tenha esse acesso. Eu lembro que junto à estação, onde havia a fonte, a concha acústica, a obra de premiadíssima, né? Sim. Lá tem a Casa dos Autonomistas. A Casa dos Autonomistas. A última vez estava toda pichada, eu não sei hoje como que está. Eu acho que está precisando de um cuidado ali, de uma atenção, né? Tanto do poder público quanto da sociedade civil ali, né? E acho que complementando essa questão do que eu daria para Mauá, eu acho que essa... Aí deu branco agora. Eu ia falar e acabou dando branco, mas sim. Uma coisa que acho que seria importante, uma digitalização dessa coleção do jornal Voz de Mauá, sabe? Para que tivesse acesso na internet para o pesquisador de uma forma geral, não só historiador, porque não só historiadores que fazem essa pesquisa, né? Mas nós temos lá no museu uma coleção, não é completa, mas é uma coleção grande de vários anos, da década de 70 até o ano 2000, da Voz de Mauá. Dentro desse período quase completa, e valeria a pena que isso tivesse acessível, sabe como esse da Hemeroteca Digital Brasileira, esse que na Biblioteca Nacional, que ficasse disponível para o pesquisador. Acho que esse seria um presente. Viu, quando eu fiz o livro de Mauá, você sabe que depois eu me arrependi do título. De Pilar a Mauá? Acho que deveria ser do Pilar a Mauá. Esse trocadilho de Pilar não ficou tá. Não ficou legal. Um cacófato. Quem me chamou a atenção foi o Gaiarsa. Falou, certo. Mas quando eu conversei com Anselmo Valente. Sim. Ele tinha uma coleção de um jornal da emancipação. Outra coisa importantíssima, isso. Eu precisaria falar com a família, ele tinha o filho dele. Eu fui com o filho e com ele. O filho era vereador. O Sérgio. Também falecido já. Isso. Nós fomos na casa do Egmont Fink. O Fink. Lá em essa Amparo. Gravação, eu tenho uma cópia dessa gravação, é importantíssima. Essa gravação? Ela tem, eu tirei de uma cópia do museu, acho que você deu para o museu, e aí eu fiz uma cópia para mim. Isso, tem uma cópia lá no museu. Então, exatamente. Mas bem antes disso, o livro já existia, era uma coleção do Jornal da Emancipação, era bem legal. O jornal que você está falando é a Folha de Mauá. Família Valente, vocês têm ainda esse jornal, Folha de Mauá? Vamos tirar uma, não precisa doar, né? A gente tira uma cópia. Tira fotos, hoje você pode tirar fotos, é fácil de editar. Era bem legal. Mas olha, eu estou com um recorte aqui, estamos ficando velho, hein? Eu comentei com você ao telefone, 2003, estava sendo feito o 3º seminário sobre ativismo político. E quem estava lá? Meu amigo Luiz Roberto Alves, né? Luiz Roberto, um grande abraço, você precisa dar uma entrevista para a gente aqui, viu? Uma exposição da geógrafa Eliane Kuvasney. Sim. Né? E o debatedor Renato Alencar Dota, historiador
E Jorge Pasqualic estava vivo, estava vivo. o primeiro presidente da Câmara Municipal de Mauá. E a foto bem bonita do Egmont Fink, que era o líder autonomista. Né? Isso. Ele era o chefe da... Que precisava de uma homenagem, não tem nenhum logradouro em Mauá com o nome dele, nada, escola, nada, precisaria. Alô Mauá, alô Prefeitura de Mauá, Câmara Municipal. Ó, em cima daquelas propostas de valorizar a questão da construção da memória, lembra Egmont Fink. Isso. 1916, 2002, líder autonomista. Tem a voz dele, né? Que a gente gravou, isso, exatamente. Foi interessante, a gente foi no carro do Sérgio e quando nós chegamos na casa dele, eu armei a máquina, falei, quando ele sair, eu quero um reencontro. Fazia tempo que eles os cinco reencontravam, os dois autonomistas. Sim, né? sim. E, então foi feita uma foto, ele recebeu a gente muito bem. Aprendi pra caramba, temos novas datas. Você trouxe uma foto que a gente está mostrando. Que foto que é essa? Descreve essa foto. Então, isso na verdade é um recorte lá do Correio Paulistano, né? Do Correio Paulistano, que mostra ali data. Isso, a data. Assim, seriam duas datas, né? Tem a data do despacho do ministro das Viações e Obras Públicas, né? Do governo federal na época, né? Que era o governo do Washington Luiz. E que é do dia 17 de maio, dando a ordem de mudar o nome da estação de Pilar para Mauá no dia 4 de junho de 1927. E o jornal é do dia 5. Na pior das hipóteses, ainda não tinha sido mudado. E, de repente, nem foi naquela data porque teve algum imprevisto, mas não foi em 26, foi em 27. Foi em 27. Tem o primeiro jornal da região conhecido, O Monitor, de 1904. Certo. Quem fala dele é o Gaiarsa, aqui em Santo André. Mas ele se baseou na aprovação dos recursos da Câmara Municipal de São Bernardo para que o jornal saísse. Sim. Então sairia naquele sábado ou naquele dia. Mas não saiu, mas ficou naquela data. Sim. Depois o Petróleo, o Valdenísio Petróleo, outra pessoa importante, né, jornalista, advogado, pesquisador, descobre o primeiro número, que a gente foi encontrar também no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Não saiu naquele dia, saiu depois, né? Mas foi em 1904, o primeiro jornal. Renato Dota, muito obrigado de você vir aqui. Eu que agradeço. E eu queria que você deixasse uma mensagem ao aniversário oficial de Mauá. Ok. A câmera é toda sua. Mauá, nunca esqueça a sua história, porque sua história é belíssima. Tá? A sua história ela é parte importante desse mosaico que é o grande ABC, que é o Brasil. Parabéns, Mauá.